Olá, meu nome é Ana Carolina de Faria Silvestre, eu sou professora aqui na Faculdade de Direito do Sul de Minas. Eu me graduei aqui na faculdade em 2004, fiz meu mestrado na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, fiz um mestrado em Filosofia Jurídica e hoje sou doutoranda na Universidade de Coimbra em Filosofia Jurídica também. Bom, hoje a gente vai explorar um tema que é bastante corriqueiro nos livros de filosofia geral e livros de filosofia jurídica, que é o surgimento da filosofia. Hoje a gente vai tentar compreender o que significa o surgimento da filosofia no século VIII a.C. Essa afirmação, de que a filosofia teria surgido no século VIII a.C. na Grécia, é uma afirmação pouco problemática e que está presente em vários textos de filosofia geral e em textos de filosofia jurídica. Mas o que isso quer dizer realmente? Então, que tipo de atividade do pensamento teria surgido na Grécia naquele momento histórico? Bom, para a gente compreender, então, oferecer uma resposta para essa pergunta, é interessante perceber por que surgiu na Grécia e não surgiu, por exemplo, em outras sociedades, como a sociedade egípcia, ou a sociedade indiana, ou a sociedade chinesa. Bom, o que é que tinha? Quais eram os elementos facilitadores para o surgimento da filosofia na Grécia, então? Bom, a Grécia, ela tinha um relevo peculiar. Um continente bastante montanhoso e um litoral recortado por baías, por golfos e uma parte insular composta por várias ilhas. O que facilitava, o que era um grande convite para que esse homem grego se lançasse à conquista do mar e não tentasse promover uma interiorização, não tentasse promover uma inserção para o interior. Então pronto, o relevo da Grécia então era facilitador, era bastante convidativo para que esse homem buscasse estreitar relações comerciais, relações econômicas fora do continente. Bom, uma outra questão que é bastante interessante para a gente aqui foi então, por conta desse relevo, a dificuldade ou praticamente a impossibilidade de surgir naquele contexto ali um império forte e grande, coeso. Então não surgiu um grande império, na verdade foram pequenas cidades-estados, cada uma delas autônoma politicamente, que tinha sua especificidade cultural. Então o que surgiu ali naquele momento histórico foram diversas cidades-estados. Bom, nessas cidades-estados, cada uma delas tem uma história política específica. Então, nessas cidades-estados surgiram diferentes sistemas de governo. Então, primeiro surgiu a monarquia, depois a oligarquia e depois a experiência democrática. Então, a democracia surgiu também na Grécia. Que mais que é interessante a gente perceber? Surgindo a democracia, surgiram conceitos como, por exemplo, participação social, debate, cidadania, soberania do povo. Então esses conceitos surgiram por conta disso tudo, desses elementos todos, por conta do relevo, por conta das experiências políticas que foram experienciadas ali, que foram vivenciadas ali, e exatamente por conta da não existência de um grande império, mas sim de pequenas cidades-estados autônomas politicamente e com as suas especificidades culturais, enfim. Bom, uma outra questão que é bastante interessante, que deve ser analisada aqui, é a questão da religião. E a questão da religião ela é muito importante, porque comparando, por exemplo, a sociedade egípcia e a sociedade grega, a gente consegue perceber aqui uma diferença brutal com relação ao tratamento da religião, a relação entre o homem e a religião. Então, no âmbito da sociedade egípcia, por exemplo, o faraó ele não era só uma figura de autoridade política, ele era também uma figura de autoridade religiosa. Então, o faraó ele era a corporificação da divindade. Então essa relação que se estabelecia entre a divindade e o homem, entre o político e o homem, na verdade, era também uma relação entre a divindade e o homem. Então uma relação vertical, uma relação de respeito irrestrito absoluto. Já no âmbito da Grécia, não é essa a relação que o homem grego estabelece com uma pessoa que exerce um cargo político. Então essa pessoa que exerce um cargo político, ela tem que ser respeitada devido à função que ela exerce e devido à importância dessa função para a felicidade da polis. Mas ele não é a corporificação dos deuses. Ele é um homem como todos os outros, mas que exerce uma função digna de respeito.
Então, existe aqui uma relação de autoridade? Sim. Uma relação de respeito? Sim. Mas essa relação de respeito se dá não por conta de uma diferença essencial entre eles, mas devido à função que esse político exerce no âmbito da polis, uma função primordial para que seja garantida a felicidade da coletividade. Bom, uma outra questão que é bastante interessante, então, e para finalizar, então, esses elementos, esses fatores facilitadores do surgimento da filosofia, é interessante perceber que, por exemplo, a dispersão territorial, que poderia ter sido um fator dificultador, foi, na verdade, um fator facilitador para o surgimento da filosofia. E o que é interessante também é a gente perceber que existiam elementos que, na verdade, elementos que solidificavam a coesão entre esse povo disperso territorialmente. Então, esse povo disperso territorialmente falava a mesma língua, eles utilizavam a mesma escrita e eles tinham a mesma religião. Então, tudo isso foram fatores facilitadores para o surgimento da filosofia. Com essa expansão comercial, expansão econômica, esse homem, ele, é claro, ele começa a estabelecer relações comerciais. Então, o homem do continente estabelece relações comerciais com esse homem grego também que vive nas ilhas, enfim, e as ilhas entre si. Mas é claro que essa expansão comercial, ela também gera esse alargamento de ideias e essa possibilidade de verificar outros modos de vida. E como todos eles falavam a mesma língua, então quando eu vejo alguma coisa que eu não compreendo, eu sou capaz de colocar esse problema, de colocar essa questão e de perceber, então, compreender quais são os motivos fundantes para aquela diferença. Então, o fato de se falar ali uma mesma língua nesse contexto realmente facilitou, propiciou a troca de informações e a troca cultural. Bom, então a gente viu quais são os fatores ou os elementos que facilitaram o surgimento da filosofia naquele contexto histórico na Grécia. Bom, mas ainda fica a pergunta, o que significa dizer que a filosofia surgiu no século VIII a.C.? Então, o que é que surgiu? Então, a filosofia, antes de responder essa pergunta, a gente tem que perceber o quê? Que a filosofia, quando ela surge, ela não rompe com aquilo tudo que existe anteriormente. Então, a filosofia, ela vai surgir, mas ela vai conservar características que já existiam anteriormente. Quais são essas características? Então, a partir da leitura de poemas da tragédia grega, é possível perceber ali características que pertencem a esse modo do homem grego se relacionar com o cosmos, o modo como esse homem grego se relaciona com a natureza, se relaciona com os deuses. Então, a partir da leitura dos poemas e da tragédia, a gente consegue retirar ali, por exemplo, a ideia de que o cosmos, ele não é um só mundo. A tradução de cosmos não é mundo, pura e simplesmente. É a ideia de um mundo ordenado. Então, esse homem grego acredita o quê? Que os deuses, quando criaram tudo que existe, eles criaram uma ordem. Então, os eventos não estão desconectados. Por mais que pareça que os eventos estão desconectados, eles não estão. Então, o mundo é um mundo ordenado. Essa ordem foi criada pelos deuses e é garantida pelos deuses. O que mais que a gente consegue aprender da leitura dessas obras? Consegue aprender um sentido de harmonia. Então, é um mundo ordenado e todos os eventos, eles estão harmonicamente sintonizados. Então, nada acontece por acaso, tudo acontece por razões. E aí, então, essa ordem garantida e criada pelos deuses, aí existe harmonia, então, nesse cosmos. Uma outra característica interessante, então, é o sentido de totalidade. Então, esses eventos, individualmente, eles parecem desconectados, mas todos eles compõem essa ordem harmônica. Então, esse sentido de totalidade já está, essas características já estão presentes, então, nos poemas de Homero, por exemplo, na Ilíada de Homero, já estão presentes nos poemas e já estão presentes também nas tragédias. E a filosofia vai conservar essa herança, mas ela vai propor alguma coisa de inovador, uma novidade. Exatamente por isso que se diz, então, que surgiu algo novo, uma atividade de pensamento inovadora no século VIII a.C. E o que é? Então, o professor Marcelo Perini, da PUC de São Paulo, ele diz que o surgimento da filosofia é o surgimento do logos demonstrativo ou da razão demonstrativa. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que agora o discurso humano, ele passa a pretender
dar a razão das coisas a partir das coisas mesmas. Então, o que isso quer dizer? Esse homem agora, ele se compreende uma criação dos deuses, e enquanto criação dos deuses, dotado de uma capacidade de razão que o permite desvelar a verdade. Então ele entende que o mundo foi criado pelos deuses e o mundo é um dado, o mundo é um ser com S maiúsculo. Mas, enquanto homem, dotado de razão, ele é capaz de ter acesso a algumas verdades criadas pelos deuses, verdades absolutas. Então esse homem, ele começa a tentar pretender dar a razão das coisas a partir da observação do mundo, ou a partir da observação das coisas mesmas. Então é exatamente por isso que Tales afirma, por exemplo, e Tales é um dos primeiros filósofos da linhagem dos filósofos, é exatamente por isso que ele vai dizer que a água é a fonte primordial de vida. Então quando ele diz isso, que a água é a arqué, ou é a fonte essencial, a fonte primordial de vida, ele não disse à toa, ele disse ancorado em razões. Quais, por exemplo? Então, a partir da observação do mundo, ou a partir da observação das coisas mesmas, ele afirma que aonde há água, por exemplo, há vida. Aonde não há água, há pouca vida. Então, comparativamente na floresta amazônica e no deserto, a gente percebe que há muito menos vida no deserto do que na floresta amazônica, por exemplo. O homem, quando ele deixa de ingerir água, ele morre. Quando ele ingere água, ele continua vivendo. Antes da mulher ter um bebê, o que ele via? Ele via que saiu água. Geralmente se rompe a bolsa e para ele aquilo era água. Então, para ele, existiam motivos fundantes que justificavam afirmar, então, que a água era a fonte primordial de vida. Então, isso aqui é interessante. O que é que surgiu no século VIII a.C., então? O que se diz, né? O que é a filosofia? Por que se diz, então, que a filosofia teria surgido no século VIII a.C.? O que teria surgido ali, então, realmente é isso. Essa pretensão do discurso humano de dar a razão das coisas a partir das coisas mesmas. Então, bom, a gente fica por aqui dessa vez. Até a próxima aula. Obrigada.